que bom ter você aqui comigo! Eu sou Laura Schwember e este é o Volte para Si, um espaço de pausa, fé leve e reconexão com quem você é. Hoje eu vou te confessar uma coisa. Eu já fiquei com medo de falar de Deus numa palestra empresarial. Aliás, não só em palestra empresarial, mas já fiquei com medo de falar de Deus no meu próprio trabalho. Como vocês sabem, quem já acompanha o podcast aqui há algum tempo, sabe que eu sou fundadora da Cuide-se para Cuidar, que é uma empresa focada em autocuidado integral feminino. E nos primeiros anos da Cuide-se, eu tinha muito cuidado para não ficar falando de Deus com as clientes, com as parceiras do clã, o Clube de Autocuidado da Mulher. Só que hoje eu não tenho mais esse medo e, pelo contrário, hoje eu faço questão de trazer Deus para tudo que eu faço, de trazer Deus e Jesus para todas as minhas rodas de conversa que eu posso e para deixar claro que eles são não só o motivo, a razão pelo que eu faço hoje, mas que Deus é quem verdadeiramente me sustenta. Eu não estaria fazendo o que eu faço hoje, eu não estaria aqui nesse podcast com você se não fosse por causa de Deus. Então, eu tenho que dar honra e glória a Ele. E eu vou compartilhar com você hoje por quê e como eu mudei de opinião com relação a isso. Eu já vou logo avisando, então, que esse episódio é diferente dos outros. Não vai ter ferramenta nova, não vai ter passo a passo, vai ter uma conversa sincera sobre uma coisa que eu, Laura, acredito profundamente, mas que eu mesma levei anos para viver sem medo. Dá para ser 100% profissional e 100% aberta sobre a tua fé ao mesmo tempo, sem esconder nenhuma das duas. Se você é uma mulher cristã que também trabalha, que também lidera, que também está num ambiente corporativo, você provavelmente já sentiu isso na pele. Aquela vozinha que diz: aqui não é lugar para falar de Deus. Isso pode parecer que você não é séria. Isso pode espantar cliente. Aqui você precisa ser só a profissional. E a gente aprende, sem ninguém dizer isso abertamente, a suavizar, a guardar a fé para dentro de casa, para o domingo na igreja, para o grupo de oração. E deixar o escritório, a reunião, a apresentação livre, entre aspas, disso. Como se fé fosse alguma coisa que precisa ser filtrada para ser aceita no ambiente profissional. Só que essa separação não é uma regra no mundo dos negócios. É uma crença que a gente absorveu e que a gente aceitou sem questionar. Aos meus olhos, com toda a humildade, eu vou compartilhar aqui com você, a minha percepção é que essa é uma atitude que, além de nos deixar mornas na nossa fé, ela ainda acaba demonstrando uma vontade, mesmo que inconsciente, de se adequar ao mundo em que a gente vive. Mas a Bíblia é clara quanto a isso. Nós não podemos agir dessa forma porque nós realmente vivemos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Como Paulo já nos alertava há milhares de anos lá em Romanos 12:2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não sei você, mas o que eu entendo de cara nesse versículo é que se eu quero experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, eu não posso me amoldar ao padrão desse mundo. Se eu me amoldo, eu não vou conseguir experimentar, e eu não sei você, mas eu quero não só experimentar, mas viver uma vida inteira dentro dessa vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. E quando eu falo em não separar a fé do trabalho, eu não estou dizendo que você tem que pregar no teu trabalho o dia inteiro, que você tem que agir como um verdadeiro pregador e ficar o trabalho inteiro falando da Bíblia, falando de Deus e tentando converter as pessoas. Não é sobre isso. Aliás, muitas vezes você nem precisa falar. Tem uma pregadora maravilhosa que eu assisto demais os conteúdos dela, as pregações, as ministrações dela, e ela fala assim:
pregue o tempo todo e, se for preciso, fale. Ou seja, a gente prega antes mesmo de falar com as nossas atitudes, com o nosso comportamento, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de agir. E é sobre isso que eu estou falando aqui. Não é sobre você falar sobre Deus. Muitas vezes você nem precisa falar sobre Ele para que as pessoas reconheçam Ele na tua vida. Eu tenho um exemplo pessoal nisso, inclusive. Mesmo na época em que eu ainda não era cristã da forma como eu entendo hoje, seguidora mesmo de Jesus Cristo. Mas eu já tinha um relacionamento com Deus e me empenhava ao máximo para seguir os ensinamentos de Cristo, mesmo não tendo o relacionamento com Ele que eu tenho hoje. E tem várias pessoas que já me relataram que achavam, inclusive, que eu era cristã naquela época. Pessoas que, mesmo eu não falando de Deus, olha só que interessante, mesmo eu não falando nada sobre Deus, sobre Bíblia, sobre Jesus, nada, as pessoas tinham a impressão que eu era cristã, que eu já era, inclusive, batizada e tudo mais. E esse é o ponto central que eu quero abordar nesse episódio hoje. Você não precisa falar sobre isso. Se as tuas atitudes, se a tua luz já refletir a luz de Cristo, filha, tá ótimo. E nesse contexto eu tenho uma história real, própria e recente que ilustra bem o que eu tô querendo dizer para vocês aqui nesse episódio. Querendo ou não, você entende que na Cuide-se para Cuidar, eu ter essa mudança de comportamento, deixar claro, cada vez mais claro, o que eu falo, o que me move, quem eu carrego, qual é a minha visão de vida. Querendo ou não, eu fazendo isso na Cuide-se para Cuidar, eu tenho todo o direito, certo? Acho que fica relativamente fácil da gente entender isso, porque a Cuide-se para Cuidar é minha. Agora, e quando você faz isso na empresa de outra pessoa, seja como funcionária, colaboradora, ou como terceirizada, ou como uma contratada de alguma forma, aí a gente tem muitas vezes um desafio à parte. E eu, Laura, conheço esse desafio porque eu faço treinamentos em empresas, eu dou palestras em empresas. Eu dou palestras em eventos, tenho sido cada vez mais chamada, inclusive para ser mestre de cerimônia de eventos também, e aí é até um desafio à parte, porque eu tenho também tomado um grande cuidado no tipo de eventos que eu participo. Mas isso é papo para um outro podcast. Vamos voltar aqui para o desafio da empresa. Em maio desse ano, eu fui convidada para fazer uma roda de conversa, em alusão ao Dia das Mães, numa das empresas de um grupo aqui em Brasília. E vocês não têm noção do estado em que eu fiquei antes dessa roda de conversa, e eu vou explicar para vocês exatamente o porquê. Eu tô de um jeito hoje que eu nem consigo mais evitar falar de Deus. Como eu falei, gente, não é sobre ficar pregando nos lugares, mas volta e meia eu tô falando alguma coisa e eu solto Deus, eu solto Jesus. Até porque eu não consigo separar e, como eu já falei lá no início do episódio, eu nem tô fazendo esforço para isso, porque tá tão intrínseco ao que eu faço. Eu falo de autocuidado e quem já acompanhou os episódios anteriores pôde perceber que eu, Laura, não acredito de verdade, gente, que nós podemos ter um nível de autocuidado realmente sobrenatural sem Jesus, sem conhecer Deus como eu conheço hoje, sem ter esse relacionamento saudável com Deus através de Jesus como eu tenho hoje. E eu falo com consciência de causa, como uma pessoa que, quando conheceu Jesus, como eu conheço hoje, já tinha um excelente nível de autoconhecimento e autocuidado. Gente, eu não conheci Jesus quebrada. Eu já tinha juntado meus caquinhos, eu já tinha sido resgatada por Deus lá no meu poço profundo, que eu relato no meu livro, já relatei em alguns episódios anteriores aqui do podcast. Mas depois, gente, que eu conheci o Evangelho da Graça, o meu autocuidado, que já era bom,
Ele ficou extraordinariamente bom, coisas que eu sozinha não dava conta de fazer ou que ainda me machucavam muito. Gente, com Jesus, com o Espírito Santo, eu consigo fazer. O meu casamento, que já era maravilhoso, já era incrível, está infinitamente melhor. Meu relacionamento com os meus filhos, que já era sensacional, está também extraordinariamente melhor. Minha força para empreender, o propósito que eu vejo no meu trabalho, a minha energia, a minha estabilidade, inclusive, para lidar com a falta de estabilidade do empreendedorismo, está sobrenaturalmente incrível. Não estou falando, vocês estão entendendo, não estou falando que não tem desafios, mas os recursos que eu tenho hoje para lidar com todos os desafios das diversas áreas da vida, não dá para comparar com os recursos que eu tinha antes de conhecer Jesus, de me relacionar com Deus através dele, de ter esse relacionamento íntimo com o Espírito Santo e de conhecer o Evangelho da Graça. Então, eu realmente nem quero separar. Eu quero mais é que as pessoas vejam e sintam Deus através da minha vida, através da minha voz, através da minha presença, que onde eu chegue, as pessoas olhem para mim e pensem, uau, tem alguma coisa de diferente nessa pessoa, e que elas sejam obrigadas a reconhecer que só pode ser Deus. Porque isso não é dela sozinha, tem mais coisa aí, como eu já tive episódios de pessoas relatarem isso para mim, mas também é papo para um outro episódio, minha gente. Voltando então para a história que eu estou comentando com vocês, que aconteceu em maio, eu fui diretamente procurada por essa empresa. A pessoa que está responsável pelo RH desse grupo me conhece já há alguns anos, me conheceu num outro contexto, num outro lugar e vem acompanhando o meu trabalho, né, o meu serviço desde então. Sabe que eu falo muito de autocuidado integral, falo para mães e a pessoa me procurou justamente assim, Laura, tenho acompanhado o teu trabalho, nós queremos fazer uma roda de conversa aqui numa das empresas do grupo e eu não consigo pensar em pessoa melhor para fazer essa roda de conversa do que você. Combinamos lá todos os detalhes, ok, foi aprovado pela diretoria a questão da contratação, tudo certo. E por que eu estou contando em detalhes assim para vocês? Porque entende que não fui eu que fui atrás da empresa. A empresa veio atrás de mim porque já me conhece, a pessoa inclusive do RH me conhece pessoalmente. Ainda assim, minha gente, eu quase tive um mini surto, ou até um grande surto, antes de ir para essa roda de conversa, porque eu estava numa neura de, meu Deus, e se eu acabar enveredando para o teor espiritual aqui nessa conversa? É uma roda de conversa, né? Não é uma palestra, eu não tinha controle total do que seria falado lá. Eu tinha o direcionamento que eu ia seguir e tudo mais, mas por ser uma roda de conversa, as mães da empresa teriam um momento de fala, como de fato teve, mas eu estava preocupadíssima de repente, enveredar para um caminho em que talvez, olha a minha preocupação, gente, queimasse meu filme lá na empresa. No fim das contas, nada lógico, como geralmente acontece, né? Nada do que eu previ, nada das situações mirabolantes que eu temia, nada, absolutamente nada do que me preocupava aconteceu. E, na verdade, aconteceram, lógico, coisas não previstas, mas que foram incríveis, deixaram o momento ainda mais especial. A roda de conversa foi sensacional e não sou eu que estou falando, a gente recebeu o feedback das mães e todo mundo muito emocionado. Foi um momento lindo que eu vou contar aqui só para vocês, tá? Eu tenho certeza que o Espírito Santo estava naquele lugar e que ele conduziu cada detalhe dessa roda de conversa, porque não dá para eu te dimensionar de forma natural o que aconteceu ali. E teve uma situação em especial que me marcou profundamente, porque dentre as mães que estavam participando, tinha uma, gente, que simplesmente ela passou a roda de conversa inteira sem fazer uma expressãozinha sequer. Teve um monte de mãe que chorou, abriu o coração, e ela não esboçava nem um meio sorriso.
Ela começou a roda de conversa séria, ela terminou a roda de conversa séria, e ela não fazia nenhuma expressão facial. Então, eu olhando para ela, eu não tinha como saber se ela estava gostando ou não, mas o meu palpite é que ela estava detestando, sério. A sensação que eu tinha é que ela estava assim, a roda de conversa inteira se perguntando: o que estou fazendo aqui? E ela foi uma das únicas, se não a única, que não falou nada. E aí, quando terminou a roda de conversa, todo mundo ali foi se despedindo, teve aquele momento das fotos e tudo mais, todo mundo foi saindo da sala, eu fiquei lá sozinha, né, arrumando ali algumas coisas, e esta pessoa continuou na sala. Eu já pensei assim, meu Deus do céu, já vai vir talvez reclamar de alguma coisa, criticar alguma coisa. Gente, olha como é a nossa cabeça, né? E tu sabe o que esta pessoa fez? Ela simplesmente veio conversar comigo e a primeira coisa que ela falou para mim foi: "Você é cristã?" E aí eu olhei para ela e falei: "Sou." Detalhe, gente, eu não lembro de ter falado de Jesus ali na palestra, mas a forma como eu falei, palavras dela mesmo, foi o que fez com que ela suspeitasse que eu sou cristã. E aí, quando eu dei essa resposta para ela, confirmando que eu sou cristã, essa mulher se liberou a falar de uma forma que eu nunca poderia supor. E ela ficou, eu acho que uns 30 minutos conversando comigo, falando sobre coisas que eu tinha falado na roda de conversa, falando sobre coisas de Jesus, de Deus, da Bíblia. Gente, eu fiquei impactada. E foi ali que eu entendi uma coisa que mudou completamente como eu me posiciono hoje. Eu quase deixei o medo de não ser profissional o suficiente me impedir de ser exatamente o que aquela mulher precisava naquele dia. Você tem noção da importância disso? E aqui eu preciso te dizer uma coisa com toda sinceridade. Esse medo de misturar fé e profissionalismo não vem de Deus. Vem de um lugar de uma tentativa de aprovação. A gente tem medo de ser vista como menos capaz, menos séria, menos preparada se as pessoas souberem que a nossa base é a fé. Como se competência e fé fossem coisas que competem entre si, em vez de coisas que podem e devem caminhar juntas. E o mais curioso é que quando a gente esconde a fé para parecer mais profissional, a gente não fica mais livre. A gente fica mais cansada, porque manter duas versões de você, a de fé e a profissional, é um trabalho emocional extra que ninguém te avisou que você estaria fazendo todos os dias. Você não precisa ser duas pessoas, você precisa ser inteira em qualquer sala que você entrar. E esse é, sinceramente, o assunto do episódio inteiro. Não é um tópico entre outros, é o centro de tudo. Fé não é um adereço que a gente usa em alguns ambientes e guarda em outros. Fé é identidade. É a base de como você enxerga o mundo, como você trata as pessoas, como você toma decisão, como você lidera. E se fé é identidade, esconder ela num ambiente profissional não é ser discreta, é se apagar. É entrar numa sala sendo só metade de quem você é. E para que fique bem claro, eu já falei isso aqui nesse episódio anteriormente. Isso tudo não significa impor a tua fé. Não significa transformar toda reunião num culto. Significa não ter medo de que quem você é apareça na tua ética, na tua forma de tratar as pessoas, na tua paz, mesmo sob pressão. Olha, a paz que excede todo o entendimento aí. E sim, às vezes, também nas tuas palavras, quando o momento pedir. Eu não vou te dar uma ferramenta comportamental hoje. Vou te dar um exercício de postura. Uma pergunta que eu mesma aprendi a fazer e que mudou como eu me apresento em qualquer ambiente, inclusive nos mais formais.
Da próxima vez que você sentir vontade de suavizar a tua fé para parecer mais profissional, de cortar uma frase, de evitar um assunto, de amenizar quem você é para caber melhor numa sala, para e se pergunta: quem eu estou tentando agradar agora? Só isso. Essa pergunta, sozinha, já revela muita coisa, porque na maioria das vezes a resposta não tem nada a ver com profissionalismo de verdade. Tem a ver com medo de rejeição, disfarçado de estratégia. Se você é uma mulher que também carrega esse peso de guardar a fé para parecer mais aceitável no ambiente profissional, eu quero te fazer um convite. Você não precisa escolher entre ser espiritual e ser competente. Essas duas coisas não competem, elas se completam. E é justamente sobre isso que eu tenho conversado com tantas mulheres que fazem a PDI, a nossa pesquisa de identidade, porque parte de se conhecer de verdade é entender como a tua fé, os teus valores e o teu jeito de ser se conectam com a forma como você lidera, como você trabalha e se apresenta para o mundo. Integrar essas partes de você, ao invés de escondê-las, é um dos primeiros passos de uma carreira e uma vida mais leve. Eu quero fechar esse episódio te lembrando de uma coisa. Você não foi feita para ser metade de você mesma em nenhum ambiente. Nem em casa, nem na igreja, nem no escritório. A próxima vez que você entrar numa sala de reunião, numa apresentação, numa negociação, entra inteira, com a tua competência e também com a tua fé. As duas coisas cabem em você, porque elas sempre couberam. Se esse episódio te tocou, comenta aqui embaixo inteira. Eu quero saber quantas de vocês também já se sentiram divididas entre quem são e quem acham que precisam ser para serem aceitas profissionalmente. No próximo episódio, a gente vai mudar de assunto, mas vai continuar na mesma jornada. Vamos falar sobre por que gente inteligente ainda se sabota. E não é por falta de esforço. Obrigada por estar aqui comigo, te espero no próximo episódio e lembre-se, volte para si. O mundo pode esperar alguns minutos.